Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Rural Clima. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, a formação dos preços das commodities. Mas antes, eu queria te convidar a seguir a Rural Clima nas redes sociais, pedir para você dar o like aqui nesse episódio, no canal da Rural Clima no YouTube, e também te convidar a assistir os episódios anteriores. A gente já fez uma análise completa sobre o clima para a próxima safra, já falamos como o clima pode influenciar nas doenças da lavoura, e hoje é dia de falar sobre mercado, sobre preços. Por isso, a gente está aqui com Ismael Menezes, nosso convidado, especialista em commodities. Seja muito bem-vindo, Ismael. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Edmiro. Obrigado, Marco, pelo convite. Quando eu recebi o convite, foi um prazer gigantesco. Não tive nem como refugar de tanto prazer que a gente tem de se falar direto. Então, vai ser um prazer aqui para o pessoal a gente falar sobre comercialização. Um assunto um tanto quanto espinhoso, mas que a gente vai tratar aqui para que quem estiver nos acompanhando possa fazer uma boa tomada de decisão na comercialização. Ótimo. A gente gosta muito de ressaltar que hoje em dia, mais do que nunca, o produtor rural precisa estar bem informado e ter informações de qualidade. Os nossos convidados aqui são muito bem selecionados. Obrigado. Muito obrigado. Viu? Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista, fundador da Rural Clima, e Ludmila Camparoto também aqui compõem a nossa mesa. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje novamente com vocês. Ismael, prazer. Eu agradeço o Ismael, né, pelo isso, o aceite, uma honra estar dividindo uma bancada aqui com o Ismael. A gente já se conhece de longa data, né? E são sempre dois temas muito relevantes, né? A gente sempre comenta isso, né, Ismael? Eu acho que clima e comercialização andam juntos, né? Separado e juntos, mas que tem aí uma situação que define não só a questão da safra, mas a questão da receita do produtor, né? Então são dois assuntos fundamentais que os nossos amigos vão poder aí, nesse tempo aí, a gente poder surfar um pouquinho aí o que a gente espera para frente com cenários e a gente tentar ajudar os nossos amigos aí a trilhar essa comercialização que pode ser muito desafiadora para a safra 24, 25 e também a gente pode já fazer um olhar para 25, 26, por que não, né? Está num momento bastante interessante. Então a gente vai surfar um pouquinho aí. Você sabe que quando a gente noticia, né, nos nossos veículos alguma notícia sobre preço, geralmente, olha, aumentou o preço X ou caiu o preço X. A segunda linha da notícia o motivo é o clima. Em quase todas elas, em quase todas as matérias, todas as notas, a segunda linha da reportagem tá falando de clima. Então, se você não souber, põe lá, é o clima. Ponto. A chance de acertar é muito grande. 90% de chance. É muito grande. Antes da gente começar a nossa discussão aqui, queria dar só um breve currículo aqui do nosso convidado. O Ismael, ele é especialista em commodities agrícolas, como a gente disse agora há pouco, ele tem mais de 20 anos de experiência, começou muito cedo, como dá para a gente ver aqui, já atuou em empresas como Adamar, CGG Trading e MD Commodities, com passagens em áreas de barter, originação e liderança de operações no Brasil e no exterior. Também colabora com veículos importantes da imprensa, como Agência Reuters e Valor Econômico. Acho que a gente já pode pedir, inicialmente, para você fazer uma análise para a gente como que deve se comportar o mercado para a próxima safra. Vai ser tão desafiadora como foi a anterior? Pois é, esse é um assunto que muita gente aí é como se fosse um fla-flu, né? Como se fosse um Palmeiras e Corinthians, alguma coisa nesse sentido, porque mexe com as paixões de grande parte aí dos produtores rurais, que é comercialização, né? Porque a gente acredita que essa safra é uma safra que pode ser desafiadora. Por quê? Porque o potencial da oferta esse ano no Brasil ele é gigantesco e o clima está ajudando muito tudo que vem acontecendo aqui. Nós tivemos um começo um tanto quanto preocupante, né, com um certo atraso na questão do plantio, mas o Brasil tem um parque de máquinas que rapidamente, quando o clima possibilitou a gente acelerar com o plantio, nós até já ultrapassamos, nas últimas 2 semanas, nós ultrapassamos o ritmo de plantio da última safra. Tudo isso vem fazendo com que todas as previsões que a gente vem avaliando e de olho no clima, né, que é uma parte fundamental e que está apontando uma possibilidade de uma safra com desenvolvimento bastante grande,
o que a gente acredita que, por que ela pode ser desafiadora? Na produtividade, ela tem uma situação que pode ser muito favorável. Mas, por outro lado, na questão de preço, ela pode ser bastante complicada. Isso porque, quando você faz a avaliação do ritmo de comercialização, principalmente de soja no Brasil, que é a grande safra de verão, a comercialização não atingiu 30%. Se você olha o ano anterior, 2 anos atrás, você olha, está mais ou menos em linha, mas foram anos que a comercialização caminhou de uma forma bastante cadenciada. Se você olhar anos mais atrás, a comercialização poderia estar já quase 50% o ritmo de comercialização. E por que isso é preocupante? Porque a oferta na América do Sul, ela pode ser muito grande. Falando especificamente do Brasil, nós estávamos falando há pouco, né, Marco Ludmila, sobre o potencial. Essa safra de soja pode ser acima de 170 milhões de toneladas fácil. E tudo isso faz com que a oferta pode ser muito maior do que qualquer aumento de demanda. E isso pode pressionar os preços, sem falar da logística, que pode ser um fator que pode pesar principalmente na situação de fretes. Então, colocando isso tudo na mesa, nós alertamos os nossos clientes na consultoria, na mentoria, o pessoal que nos acompanha, que essa safra pode ser desafiadora na comercialização. Por quê? Porque os preços podem ficar fortemente impactados com a oferta excessiva de soja, não só no Brasil, mas na Argentina, no Paraguai, enfim, na América do Sul como um todo. Engrossando todo esse fator, onde nós já tivemos os Estados Unidos com uma safra bastante grande, Sim. uma safra cheia, a gente olha essa situação e diz o seguinte, olha, é uma safra desafiadora no que diz respeito à comercialização. Então, colocando isso como pano de fundo, a gente pode explorar aí vários fatores, tem algumas oportunidades no ar, mas eu costumo dizer o seguinte, que os produtores que não se atentarem à possível oferta de soja excessiva no Brasil, nós podemos ver aí produtores que vão perder receita na comercialização. Tá. Ismael, deixa eu aproveitar o gancho que você falou. A gente não fala, a Rural Clima não fala de mercado, pelo contrário, é só única e exclusivamente clima. No entanto, muitos, né, sabem que a gente está em contato, sabe da nossa amizade, sabe que a gente fala não só com a MD Commodities, mas outras empresas, e muita gente pergunta, né, Ludmila, sobre o mercado, o que você acha? E hoje, se você vê o preço spot da soja, está muito boa. Fantástico, maravilhoso. 140, Maravilhoso. Depende, né? Sim, sim. O spot, ou seja, sim. o hoje. Sim. Aí o pessoal fala assim, mas Marco, se está hoje 140, por que não vai estar lá em fevereiro, março, abril, Exato. esse mesmo valor? Fantástica pergunta. Entendeu? Então assim, ou seja, e aí, Ludmila, vai muito que a gente tem conversado internamente na Rural Clima, porque existe, Ismael e o Marcelo vem acompanhando também, algumas micro-regiões que não estão muito bem. Exatamente. De maneira geral, a gente vem com condições muito boas, condições climáticas muito boas. Tem, claro, aquelas regiões que vão sofrer um pouco mais, principalmente essas áreas mais marginais de chuvas, né? Sim. E o que isso pode influenciar nesse total, né? Maravilhoso. Assim, eu vejo essa pergunta, é a pergunta-chave. Várias palestras que eu venho fazendo de mercado me perguntam isso, né? E existe uma confusão, né? Porque vou atrasar um pouquinho e utilizar, né? Vou voltar um pouquinho no tempo para poder pegar o gancho e a gente responder as duas. Normalmente o pessoal fala, Ismael, qual que é a expectativa de vocês quanto à safra? Eu costumo dizer o seguinte, muita gente fala assim, olha Ismael, essa safra nós tivemos uma quebra muito forte de soja, né? Ou seja, a expectativa era de uma safra acima de 170 milhões de toneladas, tivemos uma quebra considerável, e aí números que... 23, 24, e números que nós estamos aí considerando uma safra talvez entre 155 a 150 milhões de toneladas, qualquer número aí serve, ponto. Mas o que muita gente fica revoltada é o seguinte, mas Ismael, como se a safra retrasada, a safra foi 162 milhões de toneladas? Não quebrou só 12 ou 10? E aí, respondendo uma parte, é o seguinte, o que muita gente se esquece é que aquela safra de 162 nós tivemos uma quebra de 13, ou seja, naquele ano já poderia ser uma safra de 175. E aí, respondendo a primeira pergunta da Ludmila, é o seguinte, com todos esses problemas pontuais que a gente vem tendo, e lembrando que o Brasil é um país continental, exatamente, nesse ponto a gente vai ter quebras aqui e acolá, mas o que nós temos que entender é que essa safra, potencialmente, ela ainda, de acordo com o que os modelos climáticos vêm mostrando, ela pode performar facilmente acima de 170 milhões de toneladas. Facilmente. Mesmo com problemas pontuais.
Nós poderíamos estar falando de uma safra de 180, se fosse maravilhoso, acima de 180 fácil. Muita gente fica revoltada, mas você está maluco, você está doido. É só bater geral os produtores do Brasil, a gente vê que uma boa parcela vem colhendo acima de 60 sacas há um bom tempo, 80 sacos, 90. Outra coisa, né, Ismael? Se você pegar o potencial produtivo das sementes de hoje, dos cultivares de soja, ninguém mais fala numa safra de um potencial de 60, 65 sacos. Ninguém. Hoje é acima de 80, 90 sacos. Exatamente. Potencial produtivo dos cultivares. Exato. É por isso que, respondendo, Ludmila, eu acredito que mesmo com problemas regionais, uma safra de 170 pode ser considerada tranquilamente. Ismael está falando que vai ter muita coisa para acontecer. Mas, enfim, é uma safra que acredito ainda nesse potencial. Agora, aí voltando, né? Por que o preço da soja agora está 150 e lá na frente está se mostrando uma safra de um preço de 110? Vou segurar então, porque eu acho que lá na frente o preço vai subir. Porque o que acontece é o seguinte, mesmo essa safra de 153, e eu tenho dificuldade de ver um volume de soja menor do que 153, enfim, eu acredito que pode ter sido um pouquinho maior, o Brasil está exportando muito. E o que acontece é que o Brasil teve um volume de exportação tão grande e somado a esmagamento que encurtou muitos estoques finais e a indústria está buscando fazer uma ponte até chegar à próxima soja, que vai ser no final de janeiro. Com o atraso do plantio no Brasil, essa soja que chegaria na primeira quinzena de janeiro vai ficar para segunda quinzena de janeiro e comecinho de fevereiro. Então essa ponte ficou aí penalizado. Então nós tivemos essa situação. Por outro lado, quando a gente fala por que o preço lá na frente, a safra é 110 apostando e agora 150? Porque naquela safra é a safra nova, a safra 25, 24, 25. São coisas totalmente diferentes. É só pensar com a cabeça do comprador. O comprador sabe que tem pouca soja agora, mas daqui a 2 meses entra 170 milhões de dólares, 160, 150. Isso no Brasil, fora o que tem. Fora o que vem na Argentina, fora o que vem nos Estados Unidos. Que estão com boas condições também. Que estão com boas condições. Ou seja, nessa situação, por que o comprador pagaria o mesmo preço? Então, nós temos que entender que safras diferentes, nós não podemos confundir isso, e muita gente confunde, então esse é um ponto pacífico. Safra 23, 24 é uma coisa, safra 24, 25 é outra coisa. E nós temos que aproveitar as oportunidades. Tem várias oportunidades no preço. Podemos falar de preço, como que a gente vê essas oportunidades, mas o bonde, assim, muita gente fala assim, poxa, Ismael, poderia ter segurado tudo para negociar em novembro. E aí eu dou um recado, eu gosto de colocar essa situação. Para quem está nos acompanhando aqui, nós temos 4 boas janelas de oportunidades para comercialização de soja. Quais são? Pensa com a cabeça da safra 25, 26, aquela que a gente vai plantar só em agosto do ano que vem, setembro do ano que vem, tá? Setembro do ano que vem, que vai colher lá em 2026. Nós temos uma boa janela de oportunidade que é entre dezembro, janeiro, até o mês de maio, onde o mercado fica atento na umidade do solo americano, se vai ter aumento de área, se vai ter redução de área. Ali tem uma movimentação. Então, tem uma janela de oportunidade ali. Por que essa janela é importante? Porque aqui define o custeio da safra. Se ele vai comprar pacote, então as empresas estão aqui nesse momento. De maio a setembro, nós temos o mercado climático norte-americano. E aí aquela loucura toda. Choveu, não choveu, é igual festa junina. Olha a chuva, é mentira. É isso aí, mercado climático norte-americano. De setembro a dezembro, janeiro, nós temos o mercado climático sul-americano. Que é aqui no Brasil. Que está acontecendo aqui. E depois nós temos o pós-colheita. O que acontece? Voltando agora para o 150 de agora, 140. Nós tivemos esse preço 140, 150, esse preço apontado para a soja 23, 24, lá em fevereiro, março de 2023. Quem vendeu soja futura naquele momento, para março 24, estava vendendo 140. Aí o mercado veio, desabou, veio toda a colheita. Mas já estava travado a 140. Já estava 140. E aí veio a 110, 105, 100, agora voltou a 150. E muitos falam assim, pô, se eu tivesse esperado tudo para 150, grande parte, uma parcela do mercado, aproveitou aquele primeiro momento, da primeira janela, aproveitou aquela janela. Só que não levou financiamento, não levou armazenagem, não levou o quê? Então, a comercialização tem janelas de oportunidade. E aí, Marco, as pessoas confundem isso, né? E a gente precisa deixar muito claro que aproveitar as janelas de oportunidades da comercialização é algo chave e que as pessoas precisam conhecer isso e aproveitar para fazer uma boa gestão de risco. Eu queria puxar um gancho para um assunto que você falou rapidamente lá no início da sua introdução, que é em relação à infraestrutura. A gente está aí para ter uma safra recorde aqui no Brasil. O Brasil tem condições de armazenamento e boa condição de escoar
essa safra? E saindo tudo na mesma época, né, Mário? Isso Aí que é o grande problema. Esse é o ponto. Clima. Tem 2 problemas chaves, Marcelo, para essa safra colhida. O plantio atrasou, as chuvas atrasaram, o plantio da soja foi um pouco mais tarde. A gente sempre soube e sempre falou muito bem, ainda mais eu e o Ismael, que o produtor ele é superestimado na produção. Então, ou seja, ele tem mais linhas de plantio do que ele precisa. Exato. Né? Então, o que aconteceu, e foi nítido nessa safra, começou-se a rodar o plantio da soja no Brasil na segunda quinzena de outubro. Exato. Antes disso, era um pouquinho aqui, um pouquinho ali, certo, Ludmila? Muito dentro do que a gente vinha falando. né? Exatamente. É só pegar os nossos podcasts que a gente faz e todos os nossos alertas que a gente fazia. Falava que as chuvas iam chegar mais tarde esse ano. Perfeito. Só que, assim que começou, ela terminou, depois de 3 semanas, adiantada em relação à safra passada, que começou muito cedo. Exato. Ou seja, rodou muito rápido. Principalmente esse final de outubro e primeira semana de novembro. Né? Exato. Muito rápido. Correto. E aí, quando você olha, você vê que 80 e poucos % da safra vai ser colhida no mês de fevereiro. Dentro da janela de fevereiro. E tem um perigo enorme. Por quê? Há uma possibilidade de que o fevereiro venha a ser um dos meses mais chuvosos da temporada. Assim, de todo o ciclo da soja. Certo? Sim, Exato. Sim, exatamente. Né? E aí que tá. Aí passa a bola da sua pergunta para ele. Não, exato, o clima é chave. E foi muito porque bom você falar. tem 80% da colheita sendo realizada em fevereiro e com possibilidade de invernada nesse mês de fevereiro. E você sabe que isso a gente... o que acontece? Tem potencial para a gente armazenar tudo. A gente tem uma situação um pouco complicada. Você pode ver que o milho teve um movimento de alta, né? Tem muito milho a ser comercializado. Na nossa visão, tem aí 1/3 do milho safrinha a ser comercializado. Mesmo com a quebra que teve de safra, o Brasil não exportou aquilo que deveria. A projeção era de exportar 50 milhões de toneladas, com sorte o Brasil vai exportar 35. Por que isso aconteceu? Então eu vou responder soja, mas falando de milho. O que acontece é, nesse cenário, a Argentina foi quase que $1 por... Nós tivemos aí $15 por tonelada, quase $1 por saca, mais barato que o milho brasileiro. E aí o Brasil demorou para tracionar as exportações e o mercado interno estava pagando muito mais. Então o Brasil não exportou aquela parcela que deveria. Então, com sorte, vai exportar 35. Então, mesmo com a quebra, tem muito milho no Brasil. A gente deve passar o ano com quase 20 milhões de toneladas de milho armazenado, que não deveria ser alguma coisa na casa de 10, enfim. Então isso também ajuda a pressionar a logística. Mais uma safra de 170 milhões de toneladas vai causar um estresse na logística. Até por isso, quando você olha na formação de preço, os prêmios de exportação, como a gente faz preço de soja no Brasil, qualquer lugar do Brasil, é cotação em Chicago, mais um prêmio de exportação, aí você tira as despesas portuárias, você tira frete, você tira, até chegar no teu preço e multiplica por um câmbio futuro, você chega no preço de soja em qualquer lugar do Brasil. Quando você pega os prêmios de exportação de fevereiro, eles estão maiores do que os prêmios de março. A pressão vai ser muito grande no final de fevereiro e março. Então cai drasticamente os prêmios de exportação. Então isso também já é um indicativo que a logística deve ser uma situação que o produtor precisa olhar, porque vai causar, possivelmente, não torço para isso, mas o produtor tem que se preparar para isso, uma pressão nos fretes. Então isso vai acontecer e fatalmente vai transitar isso na situação de preço. Então, o mercado precisa compreender que esse movimento do clima que condensou a colheita vai trazer uma pressão muito grande na logística. Então, esse também é um fator de preocupação na comercialização. Você falou aí dos prêmios e tal, mas toda essa questão já tá na conta? Boa. Todo preço, se você falar assim, Ismael, hoje quanto está pagando soja em Campinas? Já é um condicionante. A cotação em Chicago, prêmios, já está na conta. Então, todo dia isso aqui é atualização diária, tá? Minuto a minuto, enfim, isso já está na conta. Então isso está na conta? Já está na conta, hoje. Mas lá na frente vai ficar pior, porque os prêmios de exportação, pensa com a cabeça do comprador. Se o comprador vê que vai ter uma safra gigantesca, em vez de ele pagar um prêmio positivo, ele fala, eu pago Chicago menos alguma coisa.
Você quer vender para mim? Não. A Ludmilla vende para mim. Não, a Ludmilla não quer? O Marco vende para mim. Então, existe uma pressão nisso. Isso pode ficar de forma mais assintosa nos preços com o passar do clima se confirmando as chuvas em dezembro, em janeiro vai muito bem, a safra começa a apontar uma safra gigantesca. Aí nós podemos ver um recuo. Já estamos vendo um recuo, os prêmios de exportação vêm caindo, mesmo com Chicago caindo, isso já aponta que nós podemos ver uma pressão logística. Então, a preocupação é muito grande na comercialização também com a logística, na questão dos preços. É um problema histórico do Brasil. Né? É um problema histórico, é um problema que assim, é recorrente. Todo ano, né? Impressionante como a gente não consegue evoluir de forma satisfatória. É que precisa de investimento, né? E não tem investimento. E outra Os coisa, investimentos são muito particulares, ou seja, muito para iniciativa privada. Né? Não tem investimento público para isso. O que está acontecendo é que algumas coisas ajudam. Por exemplo, os portos do Arco Norte, que é os portos lá da região norte, desafogou muito aqui Paranaguá e Santos. Desafogou muito. Vocês lembram as filas fila que ia embarcar Paranaguá, as filas chegavam em Curitiba. Isso é absurdo, né? Chegava em Curitiba os caminhões. Então, assim, desafogou. Então, isso ajuda um pouco o escoamento. Mas, nessa situação de acondicionamento, é normal a gente ver os armazéns no Mato Grosso, a partir de um ponto, colocar soja no tempo, né? Isso é normal. Então... E a gente tem um ponto também dos portos do Arco Norte, né, Marco? A gente tem uma tendência de muita chuva também, bem na saída da soja na região. Sim. E também, desculpa, só para aproveitar, Ludmilla, nós tivemos uma situação de chuvas abaixo, que ficou sem navegabilidade, que afetou também o milho, né? E agora está voltando a chover, então assim... Mas ainda os rios não estão bons. Começaram a se reconstituir agora, tal, mas tem esse lado também. Não, e aí você pega um fevereiro extremamente chuvoso, onde as nossas estradas também não são nem um pouco favoráveis, os caminhões, né, transitando. Então, você vê um problema logístico enorme. Então, nós vamos ter problema dentro da porteira com a colheita, de máquinas para colher, tirar, porque se o produtor brasileiro ele é superestimado no plantio, ele é estimado para a colheita. Né? Ele tem menos linhas do que ele precisa para colher a sua soja. Isso é. E acondicionar também, né? Não, eu não vou nem falar em armazenamento, porque armazenamento ele é sub do sub, sim, né? Né? E esse é um lado. E o pessoal às vezes assiste a gente, está assistindo a gente aqui, fala assim, mas vocês são pessimistas? Não, nós somos realistas. Sabe por que eu falo realista? Porque você sabendo desse cenário, você se prepara. Por exemplo, você se prepara para sair do olho do furacão na colheita, você se prepara para negociar pelo menos aquela parcela que você precisa pagar o teu custeio no 30 do 3, 30 do 4. Porque imagina só, eu estou falando que não chegou a 30% da comercialização a nível Brasil. Se você parar para pensar que o custeio, em média, é 55% a 65%, ou seja, de 55% a 65%, vai depender se ele tem terra própria ou arrendada, mas de 55% a 65% é para custeio, é para pagar a conta daquilo que ele plantou, insumos e tal, rodar fluxo de caixa. O dia a dia dele. O dia a dia. Você imagina que ele está, a nível Brasil, nós estamos com 30% comercializado, deveria estar até a colheita com 65% para dizer o seguinte, paguei minhas contas. Se nós podemos ver um momento de pressão na colheita, pela logística e pela situação de uma safra grande, o que pode acontecer com essa situação? Talvez um efeito manada na comercialização. Então, por que a gente fala isso, alerta? Não é para ser pessimista, para ser realista e colocar real para grande parte dos produtores que ainda estão percentualmente pouco comercializados, para que eles façam a gestão de risco na comercialização para fugir desse problema. E vai para o cassino com o que é dele. Ou seja, paguei o custeio, quer ir para o cassino? Vai com o teu, não vai com o do outro. Porque senão você vai ter que pagar mais lá na frente. Então, isso é gestão de risco. E essa preocupação que a gente tenta passar, eu sei que vocês contam clima, até mesmo para a gente na comercialização, para quê? Para orientar as pessoas para fuja e faça a gestão de risco. Porque para mim, se o clima continuar favorável, apesar dos problemas pontuais que nós temos, a safra pode ser muito grande. E a pressão nos preços pode ser muito grande. E, logicamente, que isso vai afetar a receita do agronegócio como um todo.
Muito bem. Tá gostando desse conteúdo? Então dá seu like, aproveita para compartilhar com outras pessoas que também podem gostar. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, saiba que nós também estamos nos tocadores de podcasts. Se você está no tocador de podcasts, saiba que estamos também no YouTube com imagem e som. Temos a sorte de ter a Ludmilla aqui, inclusive, para embelezar essa mesa nossa aqui. Sabe um tema que eu gostaria de trazer aqui? A gente falou muito do cenário Brasil, América Latina e tal, mas você poderia fazer uma análise pensando em mundo, tendo em vista tudo isso que a gente está vivendo agora? Fantástico. Eleição do Trump nos Estados Unidos, guerra na Ucrânia, guerra na faixa de Gaza. Que análise a gente pode fazer nesse momento? E depois, assim, eu queria falar sobre milho. Tá bom. Vamos dividir em dois, então. A sua pergunta eu vou dividir em dois, tá? Tá bom. Como que eu vejo isso antes, sem falar macro ainda, vamos falar primeiro da situação fundamental. No caso da soja, os Estados Unidos veio de uma safra muito grande, ele saiu de uma safra de 113 milhões de toneladas para uma safra entre 121 a 125 milhões de toneladas. Houve uma redução agora pelo USDA, que a gente acredita que talvez não foi tudo isso, uma acomodação de números. Mas ainda pode ser, porque depois o USDA, normalmente ele acaba fazendo ajustes, enfim. Mas o fato é que veio uma safra muito grande, eles tiveram uma recomposição aí da produtividade de 7, 8 a 10 milhões de toneladas. Os estoques mundiais, com a safra que está sendo projetada na América do Sul, os estoques finais mundiais, eles estão saltando de 112, 113 milhões de toneladas para potencialmente 131 a 135 milhões de toneladas. Ou seja, de 112 a, vamos deixar barato, 130? 20 milhões. 20 milhões. Vamos arredondar 20 milhões, tá? No 20 milhões. Conta de padaria. Ou seja, isso aqui é um cenário que já vem causando pressão nas cotações da Bolsa de Chicago. Cotações que saíram da casa dos $14 por bushel para casa de 9 agora. Tá aí beliscando, tá tentando segurar 10 e alguma coisa, 10 raso, 9 cheio, tá ali. Então isso já causa uma pressão. Então pensando com a cabeça do comprador, esse para mim é um cenário de bastante pressão sobre os preços. Então nós estamos vivendo potencialmente o início de um ciclo de baixa. Então esse é um fator. No mundo, a oferta é muito maior que qualquer aumento de consumo. E eu tenho que olhar para a China quando eu falo disso. A China ela veio num crescimento gigantesco de 2000 até 2016, um crescimento de 600% de crescimento nas importações de soja. Puxa, é quase que um sonho. É igual toda palestra, todo mundo fala assim, se o chinês comer uma paçoquinha rolha a mais, então a quantidade de milho, sabe aquelas palavras, aquelas coisas? Se tomar uma xicrinha de café, todo mundo uma a mais. Enfim, aconteceu isso na soja. Só que de 2016 para cá, a China veio num movimento de crescimento, é o maior importador de soja no mundo, mas veio num movimento de crescimento bem tímido. Compra muito, mas parou de ter aquele crescimento exponencial. E eu gosto de colocar o seguinte, lá em 15, 16, o Brasil tinha uma safra de 115 milhões de toneladas. Nós estamos falando de uma safra de 160. 170. E a China, 170. E a China comprando mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, isso causa uma situação de pressão nos estoques, aumenta os estoques. Então, esse é o primeiro ponto. Qual que é a situação no mundo, Ismael? Fundamentalmente falando, a capacidade de oferta é maior que a capacidade de consumo. E isso está gerando estoques finais que pressionam os preços. Então, essa é a primeira parte da resposta. Ismael, o que você acha que pode acontecer para frente? Trump vai ser empossado no dia 20 de janeiro. A campanha dele foi toda baseada no vou endurecer as relações comerciais para fazer a América grande novamente. Beleza. Olhando para dentro, olhando para o mercado. E eu acho que está totalmente correto ele na situação dele. Ele tem que olhar para o país dele. Né? Eu não tenho que administrar a tua casa, eu tenho que administrar a minha. Se eu administrar a minha, é isso. Né? É assim que ele tá gerindo. Beleza. Se ele fizer um endurecimento comercial e a promessa de campanha é ele taxar 60% dos produtos chineses na importação, nós temos dois caminhos possíveis. Primeiro, se ele taxar, nós podemos ver as cotações em Chicago caindo fortemente, porque isso vai afetar as exportações de soja dos Estados Unidos, e prêmio de exportação vai subir, assim como aconteceu em 2018. Aconteceu exatamente isso. Caiu $2 Chicago, subiu $2 o prêmio, para nós ficou igual. Só que a demanda internacional está garantida para a gente. Beleza. Foi um dos anos que mais exportamos soja. Exportamos soja e, enfim, foi maravilhoso. No primeiro governo Trump. No governo Trump. Então, se ele taxar, tem isso. Mas não podemos nos esquecer que Trump fez um acordo comercial com a China. E celebrou esse acordo. Nesse acordo comercial, estava no acordo que a China importaria 30 bilhões
de produtos agrícolas americanos adicionais ao que ela já exportava antes da guerra comercial. Ou seja, era muito produto, era muito milho, muita soja. E isso, se isso acontecer, nós podemos ver Chicago subindo muito e prêmio aqui no Brasil caindo. Despencando. E detalhe, com uma safra de 170 milhões de toneladas batendo na porta. Na dança das cadeiras, a demanda sai daqui. Então, assim, o que eu vejo nessa situação macroeconômica? Eu vejo que tudo vai depender, fatalmente, a partir do dia 20. O Trump vai respeitar o que ele colocou na campanha, e eu acho que 70% de chances, a gente acredita que é 70% de chances dele realmente endurecer as relações comerciais, porque o Trump só tem mais esse mandato. Ele não tem que se justificar, é só esse mandato. Então, ele ganhou o Congresso, ganhou o Senado, ganhou o voto popular. Cara, ele tá com o cheque em branco na mão. E na experiência anterior ele cumpriu o que Ele cumpriu. Então, assim, nesse ponto, eu vejo. Então, só nesse ponto eu vejo o seguinte: que esse, para mim, é um dado que eu jogo percentualmente o endurecimento comercial, mas não descarto, então, 70%, mas não descarto. O Trump é um businessman, um cara de negócio. Se ele sentar o Xi Jinping e ligar para ele e falar, cara, vamos fazer o seguinte, comprar soja do Brasil, comprar soja dos Estados Unidos, milho, qual que é o maior mercado consumidor do mundo? Estados Unidos. Eu não posso estar fora dos Estados Unidos, cara. Eu não posso estar achando, então eu tenho que estar nele. Então faz o seguinte, vamos fazer o acordo? Se isso acontecer, é o pior dos mundos para o Brasil. Então, isso que eu vi um papo, Ismael, uns dias atrás, que alguns representantes chineses já estão indo para os Estados Unidos conversar com a equipe do Trump para, tipo assim, vamos dar uma apaziguada pelo seguinte, os Estados Unidos não está bem, a economia dos Estados Unidos não vem bem, sim. A da China também não está nos melhores do mundo, e o mundo também não está bem, certo? A inflação está subindo, sim. O mundo não está legal. Se os Estados Unidos taxar o jeito que ele quer... Vai inflação para todo mundo. Inflação para todo mundo. Exato. Correto? Então, assim, não é um bom negócio mundialmente. Pode não. ser... Para os Estados Unidos. Mesmo para os Estados Unidos também. Mas já ouvi alguns relatos, tipo assim, ele tem que fazer a campanha dele. Ele tem que cumprir. Porém, de uma forma mais branda. Eu vejo que E isso, para nós, pode ser complicadíssimo. Pode, porque é o seguinte, eu vejo que, olhando essa conjuntura, e o Trump também não tem nada a perder também, porque a economia chinesa está fragilizada também. Só que, na situação geopolítica, diferente de 2018, a China, ela abriu os tentáculos, porque nós tivemos um vácuo de poder. Eu costumo dizer que o Biden deixou um vácuo de poder e a China ocupou. Ocupou na África, ocupou na América do Sul, ocupou na Ásia, ocupou em vários lugares. Então hoje, geopoliticamente falando, a China está mais estruturada com acordos bilaterais e tal, coisa que não estava tão estruturada em 2018 como agora. Então esse para mim é um dado. Mas a posição do Trump é uma posição bastante dura. Então assim, a China também vai ser um duro golpe para a China se vier taxar. A economia não está tracionando, eles estão colocando estímulos econômicos diretos e não está tracionando. Então, esse lado é um lado importante. Agora, logo depois que o Trump ganhou, Xi Jinping já deu uma amolecida. Nós gostaríamos que nós tivéssemos aí uma situação, vamos reparar as diferenças, vamos avaliar. Então, com certeza, eu acho que nós não podemos descartar a possibilidade de um acordo comercial. E se isso acontecer, vai ser fatal para a economia, principalmente nos primeiros anos, para a economia brasileira, principalmente para o agronegócio. Por quê? Uma safra gigantesca chegando e a demanda indo para os Estados Unidos e não indo para o Brasil. Chicago sobe muito, prêmio aqui desaba muito, o produtor brasileiro vai ficar penalizado e uma safra gigante entrando. Esse seria o pior dos mundos para o Brasil. Por isso que a gente vai ter que olhar com muito cuidado o que vai acontecer depois do dia 20. Tudo está sob júdice até o dia 20, porque, e aí? Trump endurece ou não endurece? E é uma situação na qual é difícil o Brasil interferir. Não tem como interferir. Ele vai ficar mas aí você fala, Ismael, então tudo bem. Já que não tem o que fazer, o que você faria nessa situação? Eu vou dar essa dica. Pode olhar para além. Pode olhar, na câmera da verdade, vou dizer para você o que eu faria se eu estivesse na tua posição, tivesse percentualmente pouco comercializado. Se eu tenho 70% de chance de ter uma situação que Chicago cairia muito e prêmio subiria, esse é um cenário que vale a pena considerar. Porém, contudo, nem tanto, entretanto, a gente vê que os prêmios de exportação de soja estão caindo.
Qual é a recomendação que eu dou nesse cenário? Se eu sou produtor percentualmente pouco comercializado, eu venderia físico agora. Venderia físico e compraria uma opção de alta em Chicago. Por quê? Porque se eu tiver um endurecimento comercial, vai cair Chicago, o prêmio de exportação sobe, fica neutralizado, a logística vai pegar, então eu tô vendido, eu consegui operar minha logística, estou garantido logística e tal. Se os caras fazem um acordo, o que acontece? Eu estou vendido a minha soja, já vendi minha demanda, e se Chicago explode, eu participo da alta. Essa é uma alternativa que precisa ser colocada na mesa. Sim, agora, vou esperar o que vai acontecer, só lá na frente vou negociar? Não, você pode tomar posição agora. Então, no caso da soja, eu faria isso. É uma excelente alternativa para os dois cenários que a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Agora, pensando numa guerra comercial, como foi no primeiro mandato do Trump. Naquela época, o Brasil tinha uma margem de crescimento muito grande. Né? A China deixou de comprar muita soja dos Estados Unidos, passou a comprar do Brasil, foi uma grande oportunidade. Hoje o cenário já é um pouco diferente. Essa margem de crescimento é bem menor. Não é? Na verdade, é o seguinte... O nosso custo Brasil está muito maior. O custo tá alto, lógico, concordo. O que eu vejo nessa situação é que o Brasil, o que vai colaborar é que o Brasil, com uma safra de 170 milhões, vai ter condições, porque a China já não importa muita soja, sim, não precisa dos Estados Unidos. Tá? O Brasil poderia exportar 105, se tiver uma safra de 170, pode exportar 110 milhões de toneladas e vai embora. Então, ela não dependeria dos Estados Unidos e pode comprar tudo aqui. Então, a gente tem para suprir tanto a demanda americana quanto a esmagamento e por aí vai. Então, vai ter soja para todo mundo, se vier uma safra desse tamanho. Não acho problema com relação a isso. Agora, o que a gente vai ter que entender é qual vai ser o fortalecimento dos prêmios. Porque a China, ela aprendeu que o estoque tem que estar na origem. Eu não preciso trazer todo o estoque para mim. Deixa lá, eu compro da mão para a boca. Isso aconteceu muito nos 2 últimos anos. Vai quebrar o Brasil, não sei o quê, essa passada. 50 milhões de dólares de quebra. Você viu os preços explodirem? Não, porque o chinês mudou a forma. O chinês diz o seguinte, estoque na origem, eu vou comprar da mão para a boca. Deixa lá, eu sei que tem soja lá. Então isso mudou o perfil. E eu costumo dizer o seguinte, eu vou falar de milho, mas é o seguinte, por que a soja bateu R$200? Sabe por que a soja bateu R$200? Soja bateu R$200 porque é o seguinte, naquele momento, naquele ano, nós tivemos uma situação que a projeção da safra de soja era de 144 milhões de toneladas. E aí uma quebra no Rio Grande, aí seca no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, tudo seco. Naquele momento, sabe qual foi a projeção de safra? 110 milhões de toneladas. Nós estamos falando de 34 milhões de toneladas. Naquele momento era mais drástico do que nós tivemos nessa última safra. E nós vimos de uma quebra da safra americana. Então, naquele momento, o chinês ficou com medo. Falou, puxa vida, pagou duzentão. Pagou duzentão. Várias praças. Só que sabe o que aconteceu? Aquele ano a safra não foi de 110, foi de 130. A percepção da quebra foi maior do que a quebra. E por que a gente constatou isso? Porque o Brasil não parava de exportar. No final do ano, o USDA foi corrigir a safra brasileira até o mês de fevereiro do outro ano, porque continuou exportando. Então, assim, o que eu quero dizer é, mudou um pouco a forma como o chinês... E o chinês aprende rápido. Aprende muito rápido. Eles são os reis da comercialização. Aprende rápido. Então, mudou um pouco. Então, isso me causa um pouco de preocupação. Por isso que, assim, a dica que eu dou para quem está acompanhando, aproveite as oportunidades, todo e qualquer movimento de alta. A gente está tendo um movimento fantástico de alta no câmbio. Aproveita. Chicago está acima de 10. Putz, aproveita. Não quer dizer que Ismael pode subir? Pode continuar subindo. Aproveita, entra no jogo. Nós não temos 30% comercializado a nível Brasil. De uma safra que pode ser gigante. Pô, gestão de risco vamos escalonar vendas para poder aproveitar dentro daquelas 4 janelas que a gente falou. Né? Vamos falar de milho? Vamos falar de Quer falar de soja, falar de milho? Não, o Marco queria muito falar do milho e acho que é muito importante. Pertinente. É o seguinte, a gente sabe que a safra atrasou de soja, vai atrasar consequentemente a colheita e o plantio do milho. Ludmila, a gente sabe também internamente que as chuvas podem ser que não avancem tanto como foi 2 anos atrás. Exatamente. Né? Como foi 2022, que choveu até junho. Sim. Então podemos ter aí alguns percalços no outono com relação às chuvas nas principais áreas produtoras de milho, certo? Exatamente. Até a gente sempre comenta, né? Mas colher soja até colhe. E plantar o milho. Né? Quanto que isso pode atrasar? Né? Então nós temos aí um fevereiro
provavelmente mais úmido, que pode atrasar um pouco mais o plantio. Talvez não tenhamos um outono tão chuvoso assim. A gente considera sempre chuvas boas, né, Marco? Até março. Abril, até meados de começo de abril, abril. ali. E depois? É. E aí? E essa é a grande questão, né? Grande problema quanto ao milho. Esse ano a gente costuma dizer, ó, a safra de verão não é problema. Agora, o milho já começa a preocupar. Por quê? Porque essa questão da janela, o quanto nós vamos ter de janela ideal de chuvas para a safra que vai ser plantada um tanto quanto tardia, isso já preocupa bastante. O que a gente costuma dizer, os preços no mercado interno, a gente costuma dizer o seguinte, fica atento porque o mercado interno está muito demandado. Tá? Por quê? Nós tivemos uma alta no boi, o boi sai de 240, foi bater 340 e tanto. Confinamento já viabiliza demais a relação. Sim. Confinamento está com o preço de milho, né? Mesmo milho 70, o boi é 340, pô, fantástico. Então você vê esse movimento. Etanol de milho, pô, etanol de milho, esse ano nós vamos sair de uma demanda de milho. Ano passado foi 14 milhões de toneladas, esse ano vai ser 18 milhões de toneladas. E o ano que vem talvez vai ser 21 milhões de toneladas. Então a demanda é muito forte. Então a demanda no mercado interno está muito interessante. O ponto é o quanto vai ter de milho para exportação. Então, eu acredito que vai ser uma safra desafiadora quanto a clima. Podemos ter novamente potencial de quebras, assim como aconteceu esse ano. Nós tivemos quebras no milho, principalmente no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, pegou pesado ali. Mas o ponto para mim é, o Brasil vai exportar ou não vai exportar? Porque o fiel da balança esse ano vai ser exportação, para o ano que vem. Então, para mim, essa é a chave. Agora, eu vejo uma oportunidade gigantesca, Marco, Ludmila, Marcelo, com relação à comercialização, que não tem a ver com o Brasil, que tem a ver com os Estados Unidos. Para mim, aonde está a oportunidade hoje no mercado de milho? Está na safra americana. Como assim, Ismael? O que é isso? Segue comigo o raciocínio. Produtor americano é sojeiro ou milheiro? Milho. Milheiro. Produtor brasileiro é sojeiro. Produtor americano é milheiro. Exatamente. Olha só a linha de raciocínio que acho que vale a pena o pessoal acompanhar. O produtor americano, ele não precisa pensar para plantar milho. Existe uma relação de preço de soja e milho que o americano faz. Ele pega preço de soja, a tela de novembro contra milho dezembro. Soja novembro, milho dezembro. Ele pega soja e divide pela quantidade de milho. Relações, então ele vai achar uma relação. Hoje está em 2,3 essa relação, muito próxima de 2,3, ou seja, a soja paga 2,3 vezes o preço do milho. Uhum. Beleza? Beleza. Quando a relação está mais próxima de 2,4, 2,5, ele pensa se vai plantar milho. Com 2,3 ele não pensa se vai plantar milho, ele vai plantar milho. Ele vai plantar. O que pode acontecer na próxima safra? Uma migração muito forte de área de soja para milho. Isso para o plantio, deixa bem claro. Pro plantio de milho americano, 25, lá em maio. A partir de maio, ele vai plantar milho em maio. Milho, maio 25. Vai migrar também a área de algodão, para milho também. Então, o milho vai ter muita. A gente acredita que vai ter uma migração muito grande. Dado isso, se tiver uma safra relativamente normal com relação ao clima, nós podemos ver ano que vem, Marco, uma safra de quase 400 milhões de toneladas de milho nos Estados Unidos. E aí, por que está a oportunidade no mercado? A oportunidade é o seguinte, quando você pega as cotações de milho na Bolsa de Chicago para setembro, que coincide com o nosso milho safrinha, setembro 25, as cotações em Chicago estavam transitando $4,50 por bucho, 4,40, 4,30, 4,40. Nós acreditamos que essa cotação vai transitar 3,70, 3,60, porque vai ser muito milho no mercado. Ou seja, hoje está melhor do que no futuro. Não, o que está negociando hoje para setembro 25, no contrato futuro de setembro 25, está 4,40, 4,40, tá? Na nossa visão, vai cair fácil uns 50 centavos, fácil. Quanto que é 50 centavos de dólares por bucho por saco de milho? $1 por bucho é $2,36 por saco de milho. Então nós estamos falando, vamos arredondar a conta? 1,20, vai? Para arredondar, 1,18. 1,18 dólares por saca. Multiplica por um câmbio futuro de 6 e tarará. Você tem ali um potencial de 7, 8 reais ali na mesa, na mão, que você poderia performar em derivativo. Somado ao preço de milho que você pode vender, e que muitas praças estão comercializando milho, principalmente no Centro-Oeste, a 44, 45, algumas praças 46, soma 8, estou falando de 54, 55, é maravilhoso. Sim. Se soja pode, em algumas regiões, chegar a 90, 95, e milho com
com 60, com 54, 55, você começa a olhar, fala, caramba, tá muito bom a relação. Então, para mim, a oportunidade no milho é essa. Com relação ao milho para a safra, eu acredito que o grande ponto vai ser se vai chover na segunda quinzena de abril E começo de maio. e começo de maio, porque vai atrasar. Ali vai ser a chave. Esse ano, algumas localidades choveram. E tiveram, mesmo com atraso, foi muito bom. Tangará, muito, no 63 choveu, salvou a safra. Então, para mim, esse é o ponto de inflexão. Eu não avançaria muito na comercialização do físico, mas olharia muito os derivativos com o olho nos Estados Unidos. Essa é a grande oportunidade para mim no milho. Você citou aí a questão das usinas de etanol Etanol de de milho, milho. né, que estão pipocando no Brasil, no Centro-Oeste, surgindo sempre. Existe um grande investimento. Muito grande. E isso já está mexendo muito com o mercado. Muito com o Porque a mercado. demanda vai... Criou bolsões, né, aumentar. Marcelo? Criou bolsões. Eu vejo que assim, a galera do etanol está ficando refém do próprio tamanho. Você imagina só, nós estamos falando que o ano que vem, talvez, vai precisar de 20 milhões de toneladas de milho. Quem que está potencializando o preço do milho nesse momento é a galera do etanol, porque precisa criar uma ponte de estoque até chegar o próximo milho no Centro-Oeste. Quando chega o próximo milho no Centro-Oeste? Em junho, julho. Nem é mais junho, agora já é julho, né? Até lá eu preciso criar uma ponte. Por isso que inflacionou. Então eu vejo que a usina de etanol é um bem muito grande para várias regiões, porque cria bolsões de comercialização. E aí ele não depende da exportação. Porque grande parte das regiões dependia muito da trade vir comprar antecipado, e que não está acontecendo. Marcelo, eu não sei quando foi, eu não lembro o ano, o Ismael pode falar, que veio as primeiras plantas de etanol lá no 63. Ah, O milho era comercializado a 10, 13 reais era problema. e muitas vezes dependia daqueles leilões governamentais para que o preço subisse. Sim. Na época da colheita, pô, era abaixo de 10 reais. Sim. No primeiro ano que se instalou a primeira usina de etanol, no Sim. 63, lá em Sinop, Sim. o milho saltou de 13 para 20 reais. É. Por quê? Criou um bolsão. Criou bolsão. Então ninguém mais... O preço falou assim, meu, já tem uma usina, estava em construção a Dilu. Então, ou seja, ali o preço já não descia mais de 20. O cara já sabia e não dependia mais dos leilões. Pé, como que era? Pé? Enfim, Aqueles leilões. aquelas coisas. Então, as empresas de etanol, hoje, são o grande boom de preços de... E você vê que o petróleo subiu, dá condições, então você tem, e tem o DDG que também remunera muito bem, então tem um subproduto que também é valorizado. Então, para quem não sabe, né? Só explica o que é DDG para quem DDG não é um sabe. subproduto quando você faz, utiliza o milho para produção de etanol, é um subproduto que acaba gerando com todo o esmagamento, enfim. E aí esse DDG vai para a ração. Então, o pessoal da ração animal utiliza muito o DDG, então é muito utilizado. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente vê o seguinte, essa situação da usina de etanol deu uma nova dinâmica. O milho era um problema para o Centro-Oeste. Só plantava milho para deixar a terra nua por muito tempo, para não ter um vazio. E onde que então, você tinha que remunerar, pagar o custo fixo, enfim. Hoje virou um negócio rentável. Então, muita gente que planta soja, mas de olho no safrinha, porque virou um negócio gigantesco, né? Então é uma dinâmica que mudou totalmente o Centro-Oeste brasileiro. Não só o Centro-Oeste, mas hoje você vê Sim, Paraná, tá pipocando tudo, Você vê o Paraná, você vê São Mas Paulo. o Centro-Oeste, ela dependia de uma... Por que as usinas foram para lá? Porque era o milho mais barato do Brasil. Porque o milho do Paraná vai para abastecer o pessoal do frango, do suíno, vai para o Rio Grande do Sul, exporta, não tem problema com a demanda. Mas o milho do Mato Grosso era o barato. Então vou colocar a usina onde? Onde é barato. Milho a 12, 13, 15 reais, 20 reais, vai lá. Foi para lá. E agora lá está tão valorizado quanto o sul do Brasil, né? O Paraná, principalmente. Então, e se você for pensar mais a longo prazo, a demanda por etanol no mundo deve ser sim, muito grande. com esse certeza. processo de transição energética, Com você certeza. já tem estudos para transformar etanol em combustível para avião, para navio. E o Brasil está de olho no etanol, né? E o Brasil tem ele adotou o etanol, ele não tem uma, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem uma restrição, é conceitual, né? Uhum. Putz, mas o cara gosta de queimar o combustível Ele mesmo, tá gosta do tudo petróleo. certo, ele gosta do petróleo, toca o pau. Aqui no Brasil a gente adotou, né? Desde a cana, né? Desde o pró-álcool, desde Exatamente, atrás. desde o pró-álcool. Então a gente tá tranquilo com relação a isso. Então é um mercado que não tem barreira. Então é só fomentar. Então eu vejo muito isso, né? As usinas vão ter essa aptidão e para o milho é muito bom.
porque a gente tira a dependência das exportações e cria um mercado aqui que é um nicho de mercado um nicho muito gigantesco, que a gente estava dependendo das exportações, porque a produção estava crescendo muito, a gente tinha que exportar. O Brasil aproveitou as quebras dos Estados Unidos, aproveitou a guerra na Ucrânia, porque a Ucrânia era um quarto maior exportador, a gente aproveitou para ocupar esse espaço no mercado internacional. A quebra na Argentina, então a gente vinha ocupando esses espaços. Esse ano a gente não ocupou. A gente não ocupou. A Argentina teve uma produção muito grande, exportou muito forte. Houve uma troca de governo e o Milei, pró-economia, mudou o regime de câmbio lá e o câmbio veio numa situação mais próxima do câmbio blue. E aí o argentino vendeu. Sabe o que aconteceu na Argentina, Marco? Ludmila? Mesma coisa do brasileiro. Se eu te pagar R$170 na saca de soja, você quer saber quanto está o preço em dólar da soja? Não. Não. É isso que ele fez. Eu vou vender e acabou. É o que ele fez no milho. Quanto está me pagando em peso? É isso. Tá bom, dá aqui para mim. E ele não viu quanto, se estava bom, se estava bom. E estava vendendo $15 por tonelada o preço de milho mais barato que o Brasil. Então o mercado internacional foi comprar milho na Argentina. Quando vinha oferecer o preço no Brasil, eu falei, não, mas esse preço aqui, o mercado interno está pagando mais. E o Brasil não dependeu para poder vender. Então, é uma dinâmica interessante o etanol de milho. Para mim, é um programa que veio para ficar e, assim, para mim vai crescer. Né? Com muito horizonte. Muito horizonte. Um horizonte realmente. Agora vai depender de câmbio, tem toda a situação aí macroeconômica, tem essa situação. Agora vai, já que você tocou nesse assunto. E câmbio? Câmbio. Vamos lá, vamos falar de câmbio aqui. Você que está com viagem marcada. Você que está com viagem marcada. Assim, eu vou te falar. Todo mundo fala dos meteorologistas e tal. Graças a Deus, Marcelo. Tem o câmbio. Não, tem um economista que fala de câmbio, né? Porque. Para poder carregar a cruz um pouquinho também. Exatamente. Mas, câmbio, você que agora tem viagem marcada, pega todos os seus bitcoins. E vamos falar de câmbio agora. Mas brincadeiras à parte, é o seguinte, a situação do câmbio no Brasil, principalmente soja, milho, algodão, as commodities, eles dependem de como vai estar o câmbio do Brasil. Falando de câmbio, o câmbio tem alguns fatores que interferem o câmbio aqui no Brasil. Um deles, a gente gosta muito de dizer, é o DXY. O que é o DXY? É o dólar comparado com uma cesta de moedas internacionais. Então, é o dólar comparado com o euro, com as moedas fortes do mundo. Então, o dólar ele vai fazer se está mais ou menos dentro, então você vai acompanhar o DXY, né? O dólar comparado com uma cesta de moedas. Quando o dólar americano sobe, todas as outras moedas precisam pagar. Por exemplo, o real precisa pagar mais reais para comprar um dólar. E quando o DXY cai, eu preciso de menos reais para comprar um dólar, certo? Simples assim. O que nós tivemos? Nós tivemos um movimento de valorização do DXY. Então isso carreou uma possibilidade de aumento do câmbio do começo do ano para cá. Então o DXY subiu, o câmbio brasileiro teria que subir. Só que deveria ter subido uns 5, 6%, ou seja, o que era o câmbio de 4,80 tinha que ser uns 5,20, mais ou menos. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, a diferença entre o spread de juros que o Brasil paga e o que os Estados Unidos pagam. Vou fazer a pergunta para você. Se eu te dou $1 bilhão para você investir, taxas iguais, você investiria no Brasil ou na Venezuela? No Brasil. Por quê? Segurança. Previsibilidade. Agora, se eu te dou $1 bilhão para você investir ou nos Estados Unidos ou no Brasil, com taxas de juros parecidas, muito aqui ou lá, você entendeu como é que o cara no mercado internacional pensa? Então ele fala, se o spread não tiver muito grande, eu vou para lá. O que acontece? O nosso spread chegou a bater 5, ou seja, o que os Estados Unidos veio no movimento de alta dos juros e o Brasil queda dos juros. O spread virou 5%. O investidor do mercado internacional fala, caramba, por 5 eu fico nos Estados Unidos. Só que o que está acontecendo agora? Segurança. O que está acontecendo agora? Os Estados Unidos estão reduzindo os juros e o Brasil vai ter que subir juros por toda essa confusão. Eu vou falar do terceiro ponto, por toda a situação fiscal. Está subindo juros. Esse spread está aumentando. Então esse é um lado que nós podemos ver uma vantagem, de novo. O Brasil deve subir mais um pouco os juros agora e por ano que vem também, e os Estados Unidos devem cair juros. Então nós vamos ver esse movimento de spread aumentar novamente. Esse é o segundo fator. E o terceiro fator é a situação fiscal. A situação fiscal no Brasil requer muito cuidado, né? É uma situação que é delicada, tem toda a questão do arcabouço que não funciona direito, até agora o governo está com dificuldades para poder implementar cortes. Não consegue mais arrecadar muito mais do que está arrecadando, então está abrindo um buraco ali. Então esse cenário é um cenário que o mercado está vendo. Esses 3 cenários têm que estar postos no câmbio. Posto isso, o que eu acho que pode acontecer para frente?
Eu acho que está exagerado o câmbio a 5,80. Na minha visão, está exagerado. Deveria ter uma correção. Para que níveis? Se o governo se ajudasse, porque o Haddad ficou 3 meses para poder, sabe, toda vez que eu falo, semana que vem eu vou anunciar, não sei, o mercado em desconfiança e sobe. Se o governo se ajudasse, se nós continuarmos nesse movimento do DXY subindo, ou agora um pouquinho mais na lateralidade, porque subiu pela possibilidade da economia americana tracionar com o Trump e tal, então já subiu, beleza. E com o aumento do spread aqui no Brasil, a gente poderia ver câmbio na casa de 5,50, 5,40. Eu acredito que isso aqui tem chance de acontecer. Se isso acontecer, impacta os preços das commodities agrícolas. Então, eu acredito que nós temos possibilidade do câmbio voltar dos 5,80 para 5,50. Mas aí precisa de uma ajuda. Precisa do governo se ajudar. O tal então, do pacote fiscal que a gente está esperando. Você anunciou? Ele também não. É assim. Então, esse é o ponto. Então, eu acredito que teremos uma correção, que está exagerado. Mas o governo precisa se ajudar. Então, uma correção para 5,40, se acontecer, não se assuste. Ela tem uma chance muito grande de acontecer. E se isso acontecer, impacta nas cotações. E quando isso aconteceria? Assim que for anunciado o pacote fiscal? Não, se ele for bem aceito ou não? Tem algum momento... Eles já anunciaram 70 bi, mas 30 agora, 40 na frente. Jogaram para 40. Eu até acredito que foi até uma situação até... Achei interessante eles fazerem isso, porque deu já uma conotação. Ou seja, eu vou colocar 70 no mercado, ver se o mercado compra, e aí eu vou jogar 40 na frente. O mercado no primeiro momento caiu, mas não voltou a subir. Então assim, ele já gastou uma cartada. Então, eu acho que não é no dia que anunciar, porque o mercado já está telegrafando que precisa de 30 a 50 de redução. E não vem esse negócio. Eu acho que não vai ser do dia para a noite. Eu acho que vai ter que ver e vai ter que todo mundo falar uma coisa só, porque daí você pega a Tebet falando que, veja bem, é só para o ano que vem, não tenho pressa para anunciar agora. Eles não estão se ajudando. Se eles se ajudassem, o câmbio ia para 5,40 assim. E se eles continuarem no mesmo jeito? Aí o câmbio fica nervoso porque até. Existe essa possibilidade. Existe. Essa possibilidade, né? Existe. Não, vamos jogar na mesa todas as oportunidades, certo? Vamos ser sinceros, cara, não dá para esperar coisa diferente. Pronto. Você esperava coisa diferente? Não. Você esperava? Vamos ser sinceros? Você esperava? Eu não esperava. Então tá tudo certo. Mas você acha que... Entendeu? Então, você entendeu? Já estava na conta. Né? Já tá. A chance de subir... Eu não me surpreendo. A chance de subir é mais... grande. Não, é mais alta do que a chance de descer. Então, mas aí você colocou um ponto fantástico. A chance de subir seria alta se não tivesse começado a subir. Mas agora está chegando um ponto tão alto que o Brasil é um dos países que mais se desvalorizou a moeda. Poxa, e a economia brasileira é uma economia... De até peso, certo ponto, né? de peso e tal. Já não está tendo muita dificuldade. Eu acho que está ficando exagerada a subida. Não quer dizer que possa subir mais. Pode subir mais. Pode subir mais. Mas eu acho que já está ficando exagerado. Eu acho que está mais próximo da gente fazer uma correção. E acredito que nós teremos uma correção. Só falta o governo se ajudar. O governo precisa se ajudar. E aí nós temos uma correção. Que é saudável para tudo. Que é saudável para a inflação, para tudo. Agora, é um ponto... Você que vai viajar para fora, tem que ficar atento. Aproveita que o Bitcoin subiu e já faz um hedge cambial. Exatamente. Um hedge cambial. Acho que é um pouco disso. Deixa eu fazer uma última pergunta para a gente já ir se caminhando para o final. Eu sei que o Ismael, assim como a AMD, né? Assim como a Rural, está muito no campo, no dia a dia, junto com os produtores, junto com o mercado, em palestras, em reuniões. Uhum. A gente tem nossas dores internas, né, no Dimil, na hora de fazer previsão, na hora de... Você, Ismael, que eu sei que é um cara que está sempre na ponta e não tem medo da verdade. E não tem medo do trabalho. Quais são as dores que hoje você sente do produtor? Sabe? Sim. Qual que é assim, a grande dor dele? No clima a gente sabe quais são as dores, né? Com a previsibilidade, com a previsão, muitas vezes... Mas num ano, né, Marco? Com uma grande variabilidade de volumes de chuvas, né? Porque elas estão acontecendo, mas sim, exatamente. Muita variação, né? A gente vê algumas dores, algumas vezes os modelos falam uma coisa, acontece outra. E você, Ismael, qual que é a grande dor do produtor em relação ao mercado, de uma forma geral, em todos os conceitos de mercado?
Eu vejo que o produtor, a nível geral, nós temos, né, vou ser generalista, mas a gente sabe que tem muito produtor profissional, extremamente capacitado, extremamente profissional na comercialização. Tá? Mas em níveis gerais, o que a gente vê é o seguinte, o produtor brasileiro, ele é Pelé na produção. Ele é Pelé. Cara, a produtividade brasileira de soja é gigantesca. A produtividade do algodão, nós estamos passando do americano, que sempre foi referência. A produtividade de milho só não é maior nossa porque a gente planta milho verão, safrinha, não verão. Se fosse milho verão, a produtividade ia ser tão grande quanto a americana. Você pega lá a região de Guarapuava, você está louco. Milho verão lá, produtividade gigantesca. Então, assim, o que eu vejo é que o produtor da porteira para dentro, ele é craque. Craque, sabe de tudo, tá na crista da onda. Só que na comercialização ele deixa muito a desejar. Quer a porteira para fora. Quer a porteira para fora. Então, assim, qual que é. Eu vejo que o produtor, dor, né? ele tá pouco capacitado nas ferramentas de comercialização. Em nível geral, tá? Grande parte do mercado tem ainda uma carência muito grande na capacitação das ferramentas de comercialização para utilizar as ferramentas no momento oportuno. Ele ainda está muito refém de vendedor de sonho. Ele gosta de acreditar em vendedor de sonho. O que é o vendedor de sonho? É aquilo que é o cara que fala só aquilo que você quer ouvir. Pô, Marcelo, você é um cara bonito, hein, cara, bem penteado. É o que você quer ouvir. Se você é o que faz ele dormir tranquilo. Você fala assim, ô Marcelo, cara, mas ele quer ouvir isso. Só que isso causa paralisia. Em alguns momentos ele tem que ouvir a verdade. Então, assim, por que as pessoas falam, pô, mas muitas vezes falam, você é pessimista? Não, eu sou realista. Eu tento falar a verdade. Daquilo que a gente está vendo, pode acontecer algo diferente daquilo que a gente está vendo? Pode. Situação de temperatura e pressão de normalidade, vai acontecer isso. Você está preparado para isso? Eu acho que é um serviço que a gente tem que fazer, falar a verdade. A decisão é dele, se ele vai vender ou não, enfim. Então eu vejo que, primeiro, ele está pouco capacitado. Eu vejo com muita lacuna para ser desenvolvida na comercialização. Eu vejo que ele fica muito refém a vendedor de sonho, ele só quer ouvir aquilo que ele quer ouvir, então ele fica refém a isso tudo. E ele deixa, como ele é um produtor, sempre é muito positivo, sempre é muito, acredita muito, ele sempre acredita que amanhã vai dar certo. Que amanhã vai dar certo. E é legal, gente, isso aí é maravilhoso, tem que ter. Mas você precisa ter um pouquinho de ceticismo ali para saber, poxa. Pé no chão, né? E se não for bem isso, será que... Então, eu vejo que essas são grandes lacunas para ele fazer uma boa gestão de risco na comercialização. Eu vejo que uma grande parte do mercado tende a falar sempre uma promessa boa para ele. Para quê? Para estar na mídia, para ficar bem com ele. Mas eu vejo que ele se deixa levar muito isso. Então, se ele se capacitasse um pouco melhor, se ele fosse mais crítico do cenário, eu acho que ele poderia ter uma performance melhor na comercialização, onde ele deixa muito dinheiro na mesa. Por quê? Porque para ele colher 5 sacas a mais, cara, é difícil, hein? Cara, tem que dar tudo certo, tem que chover na hora certa, tem que plantar na hora certa, não pode dar um monte de coisa. Mas para ele perder 20%, é assim, ó, é um pulo na comercialização. E ele deixa dinheiro na mesa. Então eu vejo que essa é uma dor que ele precisa dar atenção. A mesma atenção que ele dá no plantio e no trato cultural, ele poderia dar na comercialização, onde lá ele deixa muito dinheiro na mesa. Então esse é o nosso papel quanto à comercialização, é tentar ajudar ele a navegar esse mar de incertezas, dando um pouquinho de previsibilidade, sabendo que nós temos aí coisas que estão imprevistas, que acontecem, mas para ele poder ter um pouquinho de previsibilidade ali, para ele poder tomar a decisão de forma mais assertiva. Então esse é o grande caminho. Excelente. Ismael Menezes, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu acho que tivemos mais uma aula aqui, né, Marco Ludmila? Exatamente. Que nos engrandece muito e principalmente o nosso espectador, o produtor rural, o homem e a mulher do campo que precisam, como eu disse no início, de informação de qualidade para se orientar. E obrigado a vocês também. Quero agradecer a Rural Clima, Marco, Ludmila, pelo convite. Espero que as informações que a gente dê aqui de alguma forma possa ajudar, né, os nossos amigos. Isso aqui foi uma aula, né? Enfim. E Marcelo também, agradeço o convite e estou à disposição aí para futuramente a gente fazer um bate-papo novamente aí com o pessoal. Ô Ismael, não vou rasgar elogios porque ele já sabe o quanto eu admiro o profissional e a pessoa que o Ismael que a gente já se conhece de longa data, né?
Então, assim, foi uma honra poder estar esses minutos, essa hora aqui com você, e foi uma aula. Para mim, foi uma aula Informações de qualidade, sem alarmismo, né, Ismael? Obrigado, Acho que esse é Cris. importante. Tentar trazer o cenário mais real possível. Não precisa adorar a pílula, né? Exatamente. Vamos falar a verdade, a decisão, enfim. E tomara que Deus abençoe, né? O plantio, tanto o final do plantio para quem está acabando, o desenvolvimento da safra, que eles façam uma comercialização boa, Exato. mas sabendo dos riscos e fazendo gestão, né? Exatamente. Tanto no clima quanto na comercialização. E obrigado, Marcelo, Imagina. por ter mais uma vez aqui mediado esse nosso bate-papo aqui. Imagina. Obrigado. Hoje foi muito fácil. Foi só fazer algumas perguntas, porque o time é muito preparado. Se deixar, a gente fala o dia inteiro aqui, né? É verdade. Isso não é problema. Isso não é problema. Assunto tem. Mas fala com conteúdo e com qualidade, É. né? Então é uma honra estar aqui ouvindo vocês. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Abraço. E para você que está acompanhando a gente, conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo pode ajudar mais alguém além de você, então compartilhe, se inscreva no nosso canal, estamos no YouTube, em todos os tocadores de podcasts. Até a próxima!